Olá, seja bem-vindo à edição Grandes Adeptos SLB, dedicada ao desafio da quinta jornada. O Benfica joga frente ao Vitória de Guimarães, na cidade de Berço. O desafio está marcado para domingo, ao final da tarde, e também ao jogo europeu que o Benfica realizou no Estádio da Luz, frente à equipa belga do Anderlecht. Uma vantagem por 2-0 nesta estreia europeia, temporada 2013-2014, da equipa de Jorge Jesus, dando sinais positivos, desde logo com a entrada de jogadores que ainda não tinham estado no 11 inicial. Djuricic a marcar um golo, Feza e André Almeida também jogaram pela primeira vez no primeiro 11 escolhido por Jorge Jesus. Neste jogo há uma outra nota positiva, para além da vitória por 2-0, uma entrada com uma vitória, uma entrada vitoriosa na Liga dos Campeões. Há um outro dado positivo neste desafio, foi o primeiro jogo em que o Benfica não sofreu um golo, e isto interrompe uma série de 23 partidas a sofrer golos, entre jogos oficiais e não oficiais, 12 jogos consecutivos, se considerarmos apenas os jogos oficiais. Portanto, há aqui um dado novo que o Telmo Correia, comentador residente dos Grandes Adeptos, na emissão da rádio, que fazemos todas as semanas na Antena 1, mas também na emissão Grandes Adeptos SLB, que fazemos aqui semanalmente na sua Benfica TV. Esse é um dado que o Telmo irá analisar quando olharmos já para o desafio que aconteceu esta semana no Estádio da Luz, para esse jogo de noite europeia. Olá, Telmo. Olá. Viva. Boa tarde. O Benfica Passos Ferreira também está no alinhamento deste programa, antecipando o Benfica Guimarães, com um convidado, um grande adepto vimaranense. Trazemos o Francisco Coelho Lima, economista. Olá, Francisco. Olá, um vimaranense a residir em Lisboa. Estaríamos nesta emissão mais um grande adepto do Vitória. Mais um grande adepto do Vitória, de resto familiar, irmão de um adepto do Vitória com quem já tivemos a ocasião de conversar também, e meu particular amigo. Enfim, de uma família de Guimarães, gente ligada à indústria e à atividade daquela zona do país, e como é tradição em Guimarães, o Francisco dirá, mas como é tradição em Guimarães, Vitória e só Vitória, não é? Quer dizer, porque essa é cada vez mais a tradição dos adeptos vitorianos, o que não acontece em todo o país, mas em Guimarães assim é. Quem é de Guimarães é do Vitória e ponto final, não é? E, portanto, aqui estaremos. Agradeço ao Francisco a sua disponibilidade e é um gosto, obviamente, recebê-lo aqui. O Francisco chega à família dos grandes adeptos, junta-se a nós e vai-nos dar o gosto de antecipar este jogo. Como um grande adepto do Vitória que segue a equipa à distância, não é? Porque, por razões profissionais, julgo eu, neste momento está a viver em Lisboa, está deslocado em Lisboa. Como é que vai seguindo a equipa? Bom, antes de mais, agradeço o convite. É um prazer, sem dúvida, estar a falar do Vitória. Como disse, e como disse o Telmo, começando primeiro pelo que disse, de ser de Guimarães e não ser do Vitória é claramente uma exceção. E por isso eu sou um vimaranense e sou um vitoriano. E sou um vitoriano que sente à distância também, se bem que pronto, sempre que posso durante o fim de semana vou, e uma das coisas que vou fazer em Guimarães também é ver o Vitória, mas sim, de forma muito particular, a distância que pronto, é relativa, mas é alguma. E alguns jogos, por exemplo, como os da Liga Europa, vou ver à distância, mesmo sendo no estádio Dom Afonso Henriques. Mas sinto-me naturalmente um vitoriano igual aos outros todos. Há aqui pontos em comum entre Benfica e Guimarães. Na classificação estão empatados com 7 pontos. Esta semana fazem os primeiros jogos de uma temporada europeia. O Guimarães está na Liga Europa, regressa às competições europeias. De resto, o jogo com o Rijeka da Croácia, que é o primeiro da fase de grupos da Liga Europa, onde o Guimarães joga com o Betis e com o Lyon. Esse jogo acontece no momento em que estamos a estrear, a entrar no ar, a fazer a primeira exibição
desta emissão aqui na Benfica TV e é esta realidade europeia, esta dimensão europeia das duas equipas que vai estar justamente em análise nesta primeira parte. Começando pela vitória por 2-0 frente ao Anderlecht, a vitória do Benfica, que já fez a entrada nas competições europeias deste ano, com uma nota positiva. Telmo, há quem entenda que este jogo foi o mais bem conseguido da equipa. Sentiu isso? Achou isso? Ficou eu achei entusiasmado quer dizer, enfim, com o Benfica nesta entrada europeia? Eu sou um benfiquista progressivo e, portanto, o entusiasmo... Acho que esse deve ser o estado de espírito de muitos benfiquistas. O entusiasmo, portanto, é obviamente também ele próprio progressivo e, portanto, não acho que haja fundamento para um enorme entusiasmo, mas satisfeito com o que vi. Não sei se foi o jogo mais bem conseguido, eu acho que o jogo anterior com o Passos Ferreira foi um jogo também bem conseguido, igualmente bem conseguido na minha opinião. Há 2 ou 3 destaques. Tem sido apontado muito, e o Tiago dizia, ao Benfica, o facto de ter sofrido golos. É verdade que assim é verdade que isso foi um bocadinho associado com esta má entrada do Benfica na época, na minha opinião, fruto um bocadinho do mau fecho da época anterior. Enfim, tem sido muito falado sobre isso. Eu acho que uma coisa está diretamente relacionada com a outra e o Benfica começa a dar a volta, na minha opinião. Esse é um ponto positivo. O facto de sofrer golos não é, no entanto, na minha opinião, um drama. Desde que a equipa marque, não é? Foi dito o ano passado que o Benfica, já mesmo a jogar e mesmo num nível exibicional altíssimo, a dominar a maior parte dos jogos e a jogar indiscutivelmente o melhor futebol que nós vimos durante grande parte da época, o ano passado, sofria golos. Quer dizer, para mim não é problema sofrer 2 ou 3, desde que se marque 4 ou 5 ou 6, não é? Quer dizer, não tem problema nenhum com isso. Os únicos jogos onde é importante fazer a ponderação dos golos são, de facto, os jogos europeus depois da fase de grupos, porque são jogos a eliminar e aí então os golos são decisivos por causa do golo fora, da desvantagem. Normalmente são jogos renhidos em que o sofrer um golo em casa pode ser, obviamente, relevante na eliminatória. Atenção, agora, porque a Liga no ano passado podia-se ter decidido por um golo. Sim. E, de certa forma, decidiu-se. Exatamente, de certa forma decidiu-se. Não, decidiu-se a Liga e decidiu-se a Liga Europa por um golo e, por ambos os casos, por um golo ao minuto 92. Quer dizer, o drama é um bocadinho isso e isso é que se tem refletido um bocadinho sobre o Benfica, na minha opinião. Mas é um golo que vale 3 pontos. Ou seja, são 2 golos que valem 3 pontos. Quer dizer, que se fosse a pontos, valeriam, e no caso do campeonato, assim valeram 3 pontos para a equipa adversária. Se aquele golo não tivesse valido 3 pontos, era indiferente ter sofrido ou não é? Se tivesse sido 3-2, 4-3, 6-4, o que fosse para o Benfica, era um bocado indiferente. E, portanto, desde que o Benfica ganhe os jogos e marque os 3 pontos, sofrer não é um drama. Enfim, o essencial aqui, e há uma segunda coisa que eu gostaria de registar e destacar, tem a ver um bocadinho com o que falámos aqui já, que é que, na minha opinião, parte da forma como o Benfica tem que ultrapassar este momento e voltar a ganhar confiança, eu acho que são 2 jogos em que o Benfica começa a ganhar confiança, começa a voltar à sua normalidade e àquilo que o Benfica pode fazer. O Benfica continua a ter um excelente plantel, continua a ter, na minha opinião, um excelente treinador, portanto, pode voltar a fazer uma grande época, na minha opinião. Agora, precisa para isso de ganhar confiança. E para mim, para ganhar confiança, eu acho que é importante que existam algumas alterações. Ou seja, é um bocadinho como, às vezes, enfim, nos nossos grupos de trabalho, quando estamos a trabalhar num escritório, numa empresa, seja no que for, quer dizer, quando há uma situação que não corre bem, nós repetirmos a situação, às vezes gera tensão. Até do ponto de vista familiar, às vezes é preciso criar alguma novidade, alguma mudança, para que as coisas corram bem, para que tudo não se repita igual. E eu acho que positivo que o Benfica, neste jogo, já tinha acontecido um pouco com o Passos de Ferreira, mas neste jogo com o Anderlecht, achei muito positivo que o Benfica tenha feito essas mudanças. Eu advoguei isso aqui a semana passada antes do jogo e efetivamente aconteceu. Ou seja, o Benfica lançou sangue novo, lançou novidades, lançou o Djuricic, que é um jogador que eu acho que precisa de progressão, um jogador muito jovem ainda que precisa de progressão, mas que é indiscutivelmente um talento. Volta a lançar o Markovic, regressa Cardoso agora já integrado e a fazer a sua função, não tendo ainda marcado um jogador desequilibrador. E surgem no 11 em estreia pela primeira vez Feiza e também André Almeida. Entra Feiza, André Almeida volta a uma posição que conhece e depois tivemos alguns pormenores que eu achei muito, muito engraçados neste jogo.
Um dos pormenores foi um Cardoso tecnicista. Há 2 ou 3 momentos do Cardoso, que nós temos a imagem do Cardoso do ponta de lança fixo e do finalizador. O Cardoso, talvez por querer também ele próprio fazer esta sintonia e esta união com o Benfica e com os adeptos e com a plateia e connosco que estávamos aqui na Luz na terça-feira à noite a ver o jogo, nós vimos o Cardoso fazer. Há uma jogada de resto em que eu disse, bom, eu este Cardoso sinceramente não conhecia, em que ele entra, vai por ali afora, vimos o Markovic fazer isso várias vezes, sabemos que é um jogador com essas características, agora um Cardoso muito esforçado, muito dedicado e algo tecnicista. Primeiro pormenor engraçado. Segundo detalhe engraçado, que também muda um bocado o padrão, fruto muito da necessidade e das muitas lesões que o Benfica tem tido, enfim, que infelizmente tem rondado a equipa, o Maxi Pereira a entrar para extremo. O Maxi a entrar na segunda parte, com a saída do Enzo Pérez, confirmando-se aquilo que o Jesus tinha dito, que o Enzo, de facto, está muito bem, está em grande forma, mas há um momento do jogo em que acusa algum cansaço, até também pelo esforço que tem feito, e nesse momento é lançado o Maxi Pereira, que regressa a uma posição que já fez há uns anos atrás, aqui no Benfica, quando chegou a jogar a extremo. Curiosamente, o Maxi a entrar a extremo do lado direito. Portanto, alguns pormenores engraçados. Eu acho que um bom resultado contra uma equipa, que era aquilo que eu dizia aqui a semana passada, uma equipa que é uma boa equipa, que é uma equipa bem orientada, que é uma equipa que tem vários talentos, quer dizer, um deles, perfeitamente de acordo com o Jorge Jesus, o principal talento desta equipa do Anderlecht, o Matias Soares, o argentino, que é o jogador mais perigoso que eles têm, teve muito a ver com a goleada que eles fizeram na última jornada do campeonato belga, completamente anulado pelo Feza. O Feza percebeu e compreendeu a movimentação dele e, portanto, ele não teve hipótese, não teve bola para brilhar. Depois tem outros jogadores muito perigosos, o próprio Mitrovic, como sabemos, o Pong, que é bom jogador também, mas o Anderlecht, eu disse, não vinha aqui à Luz jogar como vimos jogar na última jornada do campeonato. É uma equipa de ataque também, é uma equipa pressionante, é uma equipa que gosta de ter a bola e gosta de atacar. Aqui não veio jogar exatamente assim, ainda que na segunda parte o tenha conseguido fazer as passes, porque o Benfica optou por gerir o jogo e por ir gerindo o resultado. E, portanto, não jogou ao ataque e acabou por sofrer, e, portanto, aquela coisa do capitão deles, de achar que o Benfica era a equipa mais fraca do grupo, para nós benfiquistas, enfim, acho que eles estão a mudar de opinião, ainda que seja preciso terem atenção ao jogo lá, porque o jogo lá, eles potencialmente jogarão aí sim mais ao ataque, e o Benfica tem que ter a capacidade de os aguentar numa primeira fase, para depois impor o seu futebol. O Benfica ontem fez uma coisa que enervou alguns dos adeptos na parte final do jogo, que foi, estando nós, ontem na terça-feira à noite, estando nós a ver o jogo e estando a ver que o Benfica tinha até capacidade de chegar a um terceiro golo e, portanto, ter um resultado ainda mais consolidado. Há uma oportunidade claríssima do Cardoso, que ele precisa ainda de jogar um bocadinho mais para voltar à sua forma habitual e, portanto, fazer aquele controle de bola e depois virar-se para fazer o remate e não falhar. E há duas bolas do Markovic em que normalmente ele ganha a vantagem e podia ter feito o golo. O Benfica podia ter chegado ao 3-0, mas claramente na parte final do jogo optou por contenção, controle de bola, recuar, o que obviamente a bancada não gosta, a bancada quer mais, queria o terceiro golo, mas enfim, mas eu acho que é explicável e é até inteligente, pensando no calendário que temos, e até jogos muito exigentes, a começar por esta saída já a Guimarães, que é sempre um jogo difícil para o Benfica, como é evidente. Vamos falar disso na segunda parte. Francisco, gostava de ter uma breve opinião sua sobre esta estreia do Benfica. Sim. É o resultado útil? Como é que vê esta primeira exibição do Benfica e o primeiro resultado nesta Liga dos Campeões? Bom, antes de mais, eu sou um grande adepto de futebol, além de vitoriano, mas ainda não tive tempo para ver o Benfica e para conhecer os seus jogadores, nomeadamente o Benfica manteve muito a estrutura do ano passado. Manteve o plantel, mas tem lançado muitos jogadores novos. Exatamente. Na equipa, não é? Além do plantel, manteve a estrutura do plantel e contratou a seleção sérvia, mas são jogadores... Menos o Mitrovic, que é um excelente jogador e está no Anderlecht. Não, mas parecem-me ser bons jogadores, nomeadamente o Markovic, mesmo no campeonato, já deixou alguma... Já deixou a marca. Alvalade, não? Exatamente. Mas parece-me que, reportando ao jogo de ontem, acho que o Benfica teve um resultado positivo, ganha 2-0, é indiscutível. Começa muito bem o jogo,
marca os 2 golos muito cedo e depois consegue estabilizar e até o primeiro logo aos 4 minutos, não é? Exatamente, primeiro estava eu a sentar-me. Por acaso estava eu a sentar-me. Cheguei à hora, estava eu a sentar-me. Então, que ótimo começo. Então, Sim, de facto, foi mesmo chegar, ver e vencer. Mas portanto, parece-me que o Benfica faz um jogo tranquilo. Lançou, acho que foi a primeira vez que foi titular o Dioricic, correto? Sim. Pronto, portanto, aparece e consegue logo marcar um gol logo muito foi cedo. Foi titular na Madeira, mas não lhe correu muito bem, foi muito marcado e não era no primeiro jogo. Ok, mas é sempre positivo começar bem a Liga dos Campeões. Este é teoricamente o jogo mais fácil, em que o Benfica era obrigado a ganhar se queria ter uma palavra a dizer. Dos 6 desafios, olhando para a grelha competitiva, este é o mais Exatamente, fácil. parece-me que era aquele que, se o Benfica quer ter uma palavra a dizer na Liga dos Campeões, este tinha obrigatoriamente de ganhar, até porque o próximo poderá ser encarado eventualmente o de maior exigência. Exatamente, pode ser encarado com outra forma. Eu deixaria apenas uma nota, e visto que sou o adepto de fora, deixo esta nota. Eu vi muito pouca gente na bancada e achei pena, porque o Benfica é um clube com tantos adeptos. É de facto aqui uma nota. Sentiu que foi uma... Pareceu-me pela televisão, pareceu-me ver pouca gente. Sentiu que foi uma noite no estádio, foi uma noite europeia, desse ponto de vista, menos envolvente? Não, Tiago, enfim, eu gostaria de ter sempre casa cheia, como é evidente, todos os benfiquistas gostariam de ter sempre casa cheia. No entanto, eu acho que para o momento que vivemos, os sócios têm que fazer opções. Para as circunstâncias que vivemos, para a quantidade de jogos que temos tido, com as transmissões e considerando o jogo que era, enfim, acho que estava uma casa razoável, enfim, estavam, penso eu, 35 mil, o que é a lotação esgotada, é a lotação esgotada na maioria dos estádios do país e é muito próximo de casa muito composta, mesmo no estádio está dentro da média dos no nossos Telmo, não é? rivais. Eu penso que a média na Luz até tem sido um bocadinho superior, na minha opinião. Tem chegado aos 40 mil, 41 mil, média. Agora, vamos lá ver uma coisa. Se na Liga dos Campeões o Benfica correr bem, eu acho que o Olympiacos e sobretudo o PSG aqui, se a coisa estiver bem, se forem jogos que tenham expectativa de passar a fase de grupos, acho que tal como aconteceu o ano passado, são jogos para estar completamente cheios. Quer dizer, o ano passado tivemos aqui, por exemplo, o Barcelona encheu, era o Barcelona. Nem sequer era um jogo muito fácil, como não foi, não ganhámos, perdemos, mas era o Barcelona. Eu acho que se ontem tivesse vindo logo o PSG a abrir, se calhar tínhamos outra casa. O que confirma, de resto, eu ouvi alguns comentadores criticarem o Jorge Jesus por dizer isso, mas eu acho que ele tem razão, confirma um bocadinho aquilo, a jornada de terça-feira confirma um bocadinho aquilo que temos estado a dizer em relação ao grupo do Benfica e que o Jorge Jesus disse. Ou seja, nós temos de facto o Benfica com equipas para discutir, com todas elas, não é? O Anderlecht que aqui perdeu 2-0, podia ter perdido por mais, o Benfica tem carregado um bocado mais. O Anderlecht que em Bruxelas será complicado, que o Benfica tem que ter algum cuidado. Um Olympiacos, que é uma equipa para discutir taco a taco com o Benfica, na minha opinião. Não podemos menosprezar de maneira nenhuma o Olympiacos. Sobretudo em função deste resultado. Claro, e um PSG que vai a Atenas e que faz uma goleada absolutamente concludente. Embora com um protagonista improvável, porque Tiago Mota não marca 2 golos todos os dias. Está bem, mas não interessa, mas faz uma goleada num campo que é sempre muito difícil, com adeptos, como sabemos, a Grécia e a Turquia têm aqueles estádios, são sempre estádios de tensão e deles a puxarem, então, são sempre ambientes muito difíceis e o PSG entra com uma goleada. De resto, uma entrada fulgurante. O que aconteceu com o Madrid, sobretudo, não é? Quer dizer, portanto, a mim Francisco. A mim parece-me que desculpa interromper, mas a mim parece-me que o resultado no PSG Olympiacos foi desajustado. Vi apenas o resumo e vi oportunidades de um lado e do outro e a segunda parte é que o PSG... Só reforça esta ideia que o Telmo estava a deixar de que o Olympiacos não é uma equipa frágil, ou seja, é uma equipa que bate claramente. Exatamente. Não, o Olympiacos não é frágil. Agora, o PSG é, aparentemente, hoje em dia, a equipa que se começa a aproximar dos colossos europeus e daqueles que são os candidatos à partida a estarem na final. Eu acho que sim, pelos investimentos que têm feito, pelos jogadores que têm. Quer dizer, o Ibrahimovic é um jogador... Isso leva-nos para uma questão que eu ainda gostaria de abordar, porque, enfim, é oportuno. A Liga dos Campeões abriu nesta semana. Assistimos aos jogos da primeira jornada. A final vai ser jogada neste estádio, no Estádio da Luz.
De resto, nós também lançamos essa questão na reflexão já entre grandes adeptos, no que dizia respeito à equipa do Benfica, por ser o seu estádio que acolhe, que é palco dessa final. Até que ponto é que as equipas portuguesas podem ambicionar, com os plantéis que têm, jogar a final? Francisco, dou-lhe a primazia numa breve reflexão sobre isso. Para Benfica e Futebol Clube do Porto, é possível fazer crescer esse sonho, aquele que é um sonho de partida, obviamente, de jogar a final em Portugal e de chegar em maio ao derradeiro desafio e marcar presença? Claro que sim, eu acho que tanto o Benfica como o Porto têm equipas que, pelo menos, podem perfeitamente chegar aos oitavos de final. E esse deve ser o primeiro objetivo, tanto de uma como da outra. A vencer. Exatamente. Claro. Depois, patamar a partir do qual se começam a desenhar as possibilidades. Exatamente. Depois é como dizia o nosso bem conhecido Scolari, é o mata-mata, quer dizer, se bem que são 2 jogos, mas é altamente improvável e há equipas que com menos orçamento, com menos qualidade nos seus jogadores conseguem chegar longe e disputar. Acho que o Benfica, claramente, até mais do que o Porto, tem este ano este motivo especial de ser no seu estádio. Seria engraçado que o pudesse fazer. A vez em que isto aconteceu mais recentemente foi com o Sporting, que curiosamente foi feliz, mas depois no jogo foi triste. Eu vi esse jogo. Porque perdeu. Mas foi a última vez que tivemos uma final europeia cá. Sim, cá. Mas cá em Portugal. Olhando para a realidade europeia, o Bayern passou por esse pesadelo recentemente na Liga dos Campeões. Exatamente. E construiu toda a época em função desse objetivo, Exatamente. Como bem sabemos. Enfim, redimiu-se depois. Sim. E neste momento até está na condição de ser a primeira equipa europeia a procurar segurar, fazer a dupla vitória, desde que a Liga dos Campeões tem este figurino mais moderno e este quadro competitivo. Então, qual é a sua expectativa em relação a isso? Sentimentos muito contraditórios. Sentimentos muito contraditórios sobre essa matéria. E sentimentos contraditórios porque... E só pensa numa final em que o Benfica esteja presente? Ou passa pela sua cabeça a possibilidade do Porto estar lá? Não. Isso não é problema nosso, não é? Isso é problema do Porto, eles que tratem da vida deles, que nós trataremos da nossa. Não, sentimentos contraditórios pelo seguinte, quer dizer, vamos ver. É evidente que, jogando aqui a final da Luz, era muito bonito nós vermos o Benfica jogar aqui a final em casa. Quer dizer, pois uma final é uma final, pode acontecer, nós já perdemos, eu já vi o Benfica perder uma final em casa. Estava cá, não era aqui, era na antiga Catedral, no antigo Estádio da Luz, e eu estive lá. O resto foi um dia muito bonito, porque o estádio encheu muito cedo, muitas horas antes do jogo, houve espetáculos, houve não sei o quê, com o Anderlecht, curiosamente. Justamente. Curiosamente, com o Anderlecht, não é? Portanto, vinhamos com 1-0 de lá. Em 83. Tínhamos perdido 80 e qualquer coisa. Eu estava nos primeiros anos da faculdade. Vim com um conjunto de colegas meus que viemos, lembro perfeitamente, aqui da Universidade Universitária em Lisboa, para o antigo Estádio da Luz, passámos o dia no estádio. Já tem 3 décadas. Já tem muitos anos, mas já aconteceu, portanto, sim. Vinhamos com 1-0 de lá. O Shell faz um golo fabuloso. O Shell a quem o Verkauteren agora se referiu, porque teve a comentar o jogo, e se referiu como o jogador que mais o impressionou na altura. O Benfica na altura tinha o Chalana, não é? Quer dizer, tinha uma belíssima equipa. Tinha o pequeno genial, o Chalana, que era a estrela da equipa, por assim dizer, mas é o Shell que faz o gol, uma bola de baixo para cima, estou a ver lá entrar. O Shell faz o 1-0, portanto a eliminatória estava empatada, e depois Lausanne mata o Benfica na segunda parte já, 1-1, e perdemos uma final aqui em casa. Portanto, uma final é uma final, tudo pode acontecer. Era muito bonito o Benfica chegar a uma final no seu estádio, como é evidente. A análise que tem sido feita, a análise que aqui o Francisco faz, é uma análise absolutamente correta, ou seja, o Benfica tem um excelente plantel, tem o plantel que tinha o ano passado, tirando Melgarejo, com alguns reforços da seleção sérvia, que são jogadores de grande talento, mais o Siqueira, não falámos do Siqueira, mais uma boa estreia. Já vamos falar. Uma boa estreia no primeiro jogo e ontem uma excelente estreia no jogo europeu do Benfica, portanto o Siqueira muito bem também. E, portanto, tem uma boa equipa. O Benfica esteve a um passo da final da Champions há 2 épocas atrás. O jogo com o Chelsea, o Benfica esteve em Londres a pressionar, com o Chelsea a defender, faz um final de jogo fabuloso, podia ter chegado à final, o Chelsea acaba por ganhar
essa final, um bocadinho campeão também imprevisto, porque não tinha nem a melhor equipa, nem tinha na altura até o Vilas Boas tinha saído, não é? Portanto, treinador de recurso e tal, portanto o Chelsea acaba por ganhar, mas o Benfica esteve muito perto da final da Champions há 2 anos atrás e o ano passado jogou a final da Liga Europa, quer dizer, portanto também não há nenhuma razão para nós benfiquistas dizermos isso é impossível, não temos hipótese nenhuma de chegar lá, não é verdade, quer dizer, o Benfica se passar a fase de grupos, se entrar no mata-mata, como diz o nosso amigo Scolari, e digo nosso amigo Scolari agora com propriedade, porque ele foi muito simpático e muito justo e generoso com Portugal agora quando deste particular, e portanto é uma pessoa que nós devemos reconhecer que ficou um grande amigo de Portugal também, e portanto, como diz o Scolari, é o mata-mata e não é impossível. Agora, também nada é certo, não é? Quer dizer, porque se me disser assim, quem é que são os favoritos a estar na final, é evidente que nós alinhamos, só com 2 ou 3 campeonatos, alinhamos 6 clubes para 2 lugares, não é? Quer dizer, Real Madrid e Barcelona, Manchester United, Chelsea, Bayern e Borussia. E deixei de fora os franceses, os italianos claro. e outros que tais, não é? Quer dizer, portanto, essas equipas são as equipas que têm os maiores investimentos, têm os jogadores mais caros, têm isso tudo. Estamos a falar... Diga. Falta-me só o mixed feelings, e o mixed feelings é este, Tiago. O que é que aconteceu, na minha opinião, na época passada? O que aconteceu, na minha opinião, partilhei isso com o Tony, aqui e até já noutro espaço televisivo também com o Tony. O que aconteceu... Foi uma gestão bifurcada dos objetivos. Nós fizemos toda uma gestão, campeonato, o importante é a Liga, queremos é a Liga. Mas a Liga Europa intrometeu-se chega à fase final, aquilo está tudo, é possível. Claro. Há troféus a pairar no ar para todo lado, o Benfica tentou ir aos pássaros todos, aos troféus todos, e acabaram por ficar todos portanto, a voar. Ainda não portanto, tem uma este ano, se houver não condições, essa questão, não é? Ou seja, do seu se ponto vencermos, de vista... quando recuperarmos, eu não digo se, digo quando recuperarmos deste mau começo, que no fundo, bem vistas as coisas, é um jogo. Sim. É um jogo, em termos de resultados é um jogo, mas diga, porque é o jogo do Funchal, porque o empate em Alvalade nestas condições a partir do momento em que sucede esse equilíbrio na classificação, no campeonato, e que o Benfica esteja em condições de disputar o campeonato, para mim, e daí é que eu lhe digo mixed feelings, eu quero o campeonato. E, portanto, enfim, por muito desejável que fosse estarmos na Liga dos Campeões e estar na final da Liga dos Campeões, eu espero que hoje, este ano, se estivermos em condições de ganhar o campeonato, a prioridade seja, de facto, o campeonato. Esse horizonte. Como se tivesse sido o ano passado, eu acho que não teria havido dúvidas. Se não tivesse havido aqueles jogos desgastantes com o Fenerbahçe, na véspera do Estoril e aquilo tudo, eu acho que o campeonato nós tínhamos segurado. Nós estamos aqui, obviamente, a falar de Porto e Benfica como outsiders, a possibilidade de jogar a final por ela se realizar em Portugal, por ela se realizar no Estádio da Luz, na casa do Benfica. Francisco, tem outros outsiders identificados neste alinhamento da Liga dos Campeões, ou seja, outras equipas ou outra equipa além dos colossos europeus, Bayern, Barcelona, Real Madrid, Manchester, Chelsea, eventualmente Juventus. Que equipa é que considera que possa, por exemplo, fazer aquilo que o Dortmund fez o ano passado? A mim parece-me que estava a enumerar algumas equipas, eu estava a pensar já nas Juventus e depois disse mais no final. Eu acho que as Juventus claramente têm uma palavra a dizer. É uma equipa que caiu na segunda divisão e que tem vindo já se afirmou internamente em Itália, mas na Europa ainda é um outsider. E, portanto, este ano é uma equipa muito boa e é uma equipa claramente que terá uma palavra a dizer, parece-me. O próprio Paris Saint-Germain e as equipas inglesas são sempre imprevisíveis. Está o Manchester City, que é uma equipa enorme. Faz um grande jogo também. Faz um grande jogo, portanto é sempre uma equipa... Mas que tem falhado redondamente na Europa. Exatamente. Telmo, e que equipa é que vai seguir? Que equipa é que acha que pode fazer esse caminho e surpreender no fundo? Eu acho que as equipas são estas, quer dizer, quando são aquelas que eu disse e que o Francisco acrescentou. Obviamente, eu tinha dito, não, quer dizer, tinha dito sem dizer, tinha dito os franceses e os italianos, dentro dos italianos são estas, não é? Quer dizer, enfim, dá um Inter, dá um Milan, mas dentro dos italianos são obviamente estas. Agora, eu, do que vi e do que vi depois, em resumo só, como é evidente, porque estive aqui na Luz na terça-feira à noite a ver o Benfica, do que vi com o pouco tempo que tinha, mas vi o resumo, eu acho que há uma equipa que eu acho que é a favorita a estar na final, pelo menos, que é o Madrid. Que é o Madrid, que tem um treinador, que é um treinador, enfim, não desprezando o anterior, este treinador é um treinador muito focado, e ele próprio já veio dizer que está muito focado na décima, como eles dizem.
E tem um Ronaldo que está absolutamente, agora com o contrato e como o jogador mais bem pago do mundo e a consolidar o seu estatuto melhor do mundo, está absolutamente fabuloso. Quer dizer, faz 3 golos e um deles é uma obra de arte, mais uma vez, não é? Quer dizer, portanto, eu acho que, se me perguntarem quem é o favorito, é o Real. Eu acho que é o Real. Bom, estamos assim conversados quanto ao futebol europeu, embora ainda tenhamos que olhar para este Guimarães que ressurge, que está no horizonte do Benfica e que ressurge na Europa do futebol, uma equipa que gosta de cultivar esse estatuto, obviamente, e que tem a ambição também de jogar entre as equipas europeias de futebol. Na segunda parte vamos antecipar o Guimarães-Benfica desta quinta jornada e vamos falar também um pouco sobre o Guimarães europeu que está a jogar a Liga Europa. Até já, depois do intervalo, o Guimarães-Benfica em análise. O intervalo é rápido, fica aí, até já. Seja bem-vindo à segunda parte do Grandes Adeptos SLB, emissão dedicada ao Guimarães-Benfica. É o jogo que colocamos na agenda nesta segunda metade da emissão, com Francisco Coelho Lima, economista, é o nosso convidado para o frente a frente com o grande adepto do Benfica, Telmo Correia. Temos assim agora em análise um jogo que tem dimensão de clássico entre duas grandes equipas do futebol português, imensamente jogado, 68 vezes jogado na cidade de Guimarães, com vantagem do Benfica, tem o dobro de vitórias das vitórias registradas pelo Vitória de Guimarães em casa, 36 do Benfica contra 18 da equipa de Guimarães, há um registro de 14 empates. Na época passada o Benfica foi superior na Liga, somou 7 golos e não sofreu nenhum nos 2 jogos realizados, 3-0 na Luz, 4-0 em Guimarães, mas o Guimarães fez história e foi superior na final da Taça no último jogo da época, ao ganhar por 2-1 e conquistar o primeiro troféu na história da equipa no futebol português. É isso que está em análise, projetando um jogo entre duas equipas que estão empatadas na classificação. Chegam aqui ambas com 7 pontos. O Guimarães soma, tal como o Benfica, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na jornada anterior, as duas saíram vitoriosas, partem para este jogo com uma vitória na jornada 4, o Guimarães por 1-0 em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, e o Benfica por 3-1 frente ao Passos de Ferreira. Com diversas alterações, Telmo, em função das lesões, obviamente, ausentes de luxo como Sálvio e Garay obrigavam a mudanças. Siqueira entrou pela primeira vez no 11, Feija foi chamado. Titular. Enzo Pérez adaptado a uma posição onde ele jogava antes de chegar ao Benfica, e bem, não é? E jogava no Benfica, jogou no Benfica, o Enzo, no início, várias vezes, quando começou e depois não deu continuidade. A adaptação foi uma necessidade. Exato. A adaptação do Enzo mais no eixo central foi uma necessidade do ano passado, claro, por causa da saída do Witsel, com as saídas dos jogadores, e portanto foi necessário ir buscar o Enzo para fazer aquela posição, porque a posição natural dele até é mais como extremo. E, portanto, Jesus acabou por utilizar Ruben Amorim no primeiro 11, à linha. Não tem sido uma opção habitual. Sim. E Cardoso estreou-se também nesse jogo na equipa principal. E Cardoso estreou-se. Eu acho que o Cardoso se estreou bem, de resto há aqui um destaque, uma nota. Eu que fui tão crítico do Cardoso, eu que fui tão defensor do Cardoso enquanto jogador e tão crítico daquela atitude que ele teve precisamente no jogo da final da Taça com o Guimarães, eu que fui tão crítico, dizer que, bom, a partir do momento em que a decisão está tomada, e continua-se a discutir muito isso, eu tenho visto muito o anti-benfiquismo falar um bocadinho nisso, quer dizer, o Cardoso e agora põe o Cardoso. Não, quer dizer, a partir do momento em que a decisão está tomada e em que é a direção do clube que diz o jogador é para ser reintegrado, o treinador é evidente que vai utilizar os jogadores que ele tem em melhores condições para o jogo, quer dizer, não vai ter um jogador no banco. E o que acha que o Cardoso está a corresponder a essa chamada? Portanto, eu acho que o Cardoso está a corresponder e acho que nós vimos nestes 2 jogos, Passos de Ferreira e Anderlecht, um Cardoso muitíssimo voluntarista. E, como disse há pouco até, no Anderlecht até com pormenores técnicos que nós às vezes não lhe conhecíamos. Acho que o Cardoso é útil na equipa, mesmo não tendo ainda marcado, é muito útil. De resto, basta ver com o Passos de Ferreira, o primeiro gol do Benfica, a oportunidade surge muito pela movimentação do Cardoso. Ou seja, ter ali um homem de área e um homem de coração da área faz toda a diferença, porque o cruzamento vem, o Cardoso leva o defesa do Passos com ele e se acaba o espaço para aparecer do outro lado o Enzo Pérez a finalizar. Portanto, aquela deslocação do ponta de lança de coração da área que obriga
a uma marcação específica, é evidente que abre espaços de um lado e do outro para os alas rápidos e talentosos. E também coloca o Lima mais à vontade. E coloca o Lima mais à vontade. Portanto, eu acho que a utilização de Cardoso foi muito útil. Pormenor curioso nestes dois jogos, goleadores menos habituais, não é? Garay como goleador, a fazer 2 golos, o que também não é muito habitual, mas é um destaque muito positivo para um defesa central com a qualidade do Garay. E depois com o Anderlecht, o outro goleador, o Luizão. O Luizão não quis ficar atrás do Garay, resolve marcar um gol também, e o do Luizão até um gol muito de ponta de lança, por assim dizer, não é? Quer dizer, um gol de mata a bola e depois finaliza, parece um gol de ponta de lança, portanto, pouco provável. Depois, eu acho que destaque, sobretudo nos 2 jogos, mas sobretudo no jogo com o Passos de Ferreira, na minha opinião, para o Enzo Pérez. O Enzo Pérez é o homem do jogo. De resto, eu destaquei-o na lógica Grandes Adeptos, versão imprensa, no I, destaquei-o como a figura da semana, porque eu acho que o que acontece no Benfica, e o que eu espero que aconteça, é que haja renovação, haja sangue novo, até para se criar motivação na equipa, quer dizer, procurar outras soluções, procurar mecanismos diferentes para a equipa começar a ganhar moral, quer dizer, aquilo que eu dizia há pouco, lançar jogadores que não estiveram naqueles momentos até mais difíceis do ano passado e que entram agora de cabeça limpa, para relançar a equipa, e depois permitir que, com as lesões que temos tido, com as dificuldades que temos tido, apareçam outros talentos e talentos a resolver. Eu acho que o Enzo Pérez é o talento que aparece com o Passos de Ferreira. Quer dizer, é evidente que podem aparecer outros, mas naquele caso do jogo Passos de Ferreira, eu acho que é o Enzo Pérez que apareceu. E depois, 2 sinais, obviamente, que já falámos aqui, e que eu acho que são sinais importantes para o balneário, para o plantel e para os adeptos. A dedicatória ao Sálvio, portanto o Enzo Pérez ir buscar a camisola do Sálvio para dedicar ao Sálvio, um jogador obviamente que merece e que é um excelente talento e que, enfim, teve esta infelicidade. E segundo, Cardoso integrado, e Cardoso, quer no jogo com o Passos de Ferreira, quer no jogo com o Anderlecht, Cardoso e Jesus a darem um sinal, cumprimento de amizade, cumprimento de amizade na saída, palmada nas costas na saída, ultrapassado. Francisco, o Telmo, no fundo, dá aqui a ideia de um Benfica em construção, em progressão. E o Guimarães? O Guimarães também sofreu algumas alterações, manteve o treinador, também passa, depois de uma época que foi muito atribulada do ponto de vista da gestão do plantel, com recursos a jogadores da equipa B, com a utilização de cerca de 40 jogadores na época passada, que culminou com a vitória da Taça, portanto acabou por ser uma época positiva e com o regresso às competições europeias. Mas este Guimarães também está à procura da estabilidade, ainda não tem as soluções todas devidamente testadas. Que percurso é que a equipa foi fazendo neste início de liga, em termos pontuais, igual ao Benfica, não é? Como já salientei, onde registra resultados muito diferentes. Entra bem com o Olhanense a ganhar por 2-0, tem um empate com o Nacional da Madeira fora, perde em casa com o Vitória de Setúbal por 4-1 e depois este Vitória afirma-se frente a uma equipa, enfim, competente, o Rio Ave, com uma vitória preciosa por 1-0 neste jogo que antecede a recepção ao Benfica. Como é que a equipa tem estado? Bom, recuando um bocadinho, eu acho que quando até aos jogos do ano passado entre o Benfica e o Vitória, o Vitória o ano passado, pelos problemas financeiros que teve que ter uma estratégia completamente diferente de abordar o campeonato e a época. A estratégia este ano é muito semelhante, embora tenhamos a Liga Europa, e por isso temos que ter alguns jogadores que nos deem essa mais-valia. Mas os jogos do ano passado, entre o Benfica e o Vitória, foram 2 jogos bem disputados, embora acho que o resultado foi claramente desajustado àquilo que se passou em campo. Mas foi o que foi e na verdade depois tivemos a final da Taça, a recompensa do esforço e de se calhar 2 derrotas pesadas. E bom, pronto, só para também o corrigir, não foi o primeiro título. O primeiro título foi uma supertaça. Foi uma supertaça. Bom, claro que uma Taça de Portugal tem um valor que não se compara com a supertaça, mas não deixa de ser um título que já tínhamos. Foi um jogo também muito disputado, em que o Vitória ganhou num detalhe na parte final. Vá lá que não foi no minuto 92, foi um pouco antes, mas venceu e acho que venceu bem.
Este ano estamos numa realidade diferente. Acho que começamos com a Supertaça, a equipa ainda estava em construção, tínhamos alguns jogadores que ainda não estavam inscritos, outros ainda não tinham chegado. Uma equipa muito diferente da equipa que jogou a equipa da Supertaça, é completamente diferente da que jogou a final da Taça. Perdemos 5 titulares. Perdemos 5 titulares, entretanto um já regressou, que é o Tiago Rodrigues, via empréstimo do Futebol Clube do Porto. Mas Porto emprestou 2 jogadores ao Guimarães. Emprestou 2, sim. É o Abdoulaye e o Tiago Rodrigues. Bom, mas portanto, que já entraram em campo frente ao Rio Já entraram os 2 titulares. Mas, portanto, a Supertaça foi um jogo em que foi um dia mau e a equipa ainda estava em formação, estava muita gente nova. Uma dupla de centrais das camadas jovens que eu acho que ainda vai dar que falar, tanto o Paulo Oliveira como o Josué, que são os dois, curiosamente, os 2 titulares da seleção de sub-21, que ainda agora recentemente teve uma jornada muito positiva. São os 2 titulares da seleção nacional e que jogaram frente ao Futebol Clube do Porto, mas aquilo correu efetivamente mal. Depois o campeonato começou logo muito bem, com uma vitória em casa, sem margem de discussão, e depois o empate na Madeira é um empate que não é negativo, não sendo positivo, porque não é uma vitória, não é negativo. E depois o jogo com o Vitória de Setúbal, que foi um jogo muito estranho. O Vitória perde por 4-1 porque tenta ganhar o jogo. Setúbal, curiosamente, também tem feito, quer dizer, faz este resultado a dar a ideia que está muito forte, faz um excelente jogo com o Porto, por exemplo, quer dizer, perde, mas domina a parte do jogo e depois logo a seguir tem uma quebra e um péssimo resultado. É isso, não traduz na classificação neste momento. Acho que o Setúbal também tem tido oscilações com oscilações e o Vitória também, quer dizer, pelo menos esse sim. O jogo com o Rio Ave foi um jogo muito disputado, estava um vento característico de Vila de Conde que não permitia que a bola circulasse de forma normal e o golo entra assim no minuto 88, lá está, é futebol. E portanto, entra assim um golo, o jogo é um jogo equilibradíssimo e o Vitória tem a felicidade de marcar no final e bom, são 3 pontos e estamos com capacidade de agora entrar na Liga Europa. Também vamos, pronto, o jogo com o Rijeka também, acho que chegamos a este jogo com outra expectativa e com outro equilíbrio na equipa. Convém salientar que a emissão é gravada antes do jogo e é transmitida no momento em que o jogo acontece, este jogo que marca a estreia do Guimarães em casa frente ao Rijeka para a Liga Europa. O Guimarães, além desta equipa croata, vai jogar com os franceses do Lyon e com os espanhóis do Betis de Sevilha. Do seu ponto de vista, como é que os vimaranenses estão a gerir esta dupla presença? Eu ia dizer novidade, obviamente não é novidade. O Guimarães teve ótimas prestações europeias. Quem segue o futebol em Portugal tem memória de boas noites europeias protagonizadas pela equipa do Vitória, mas há aqui um regresso, obviamente, há aqui uma gestão de 2 competições. E tendo em conta o brio próprio que o Vitória gosta de pôr nas competições, qual é a expectativa dos adeptos do Vitória para esta temporada? Não, claramente que a Liga Europa é um extra nesta altura, tendo em conta o projeto do clube, a Liga Europa é um extra. Mas a expectativa é ótima, sempre com vontade de vencer o próximo jogo. Acho que o Vitória não tem qualquer tipo de expectativa relativamente à Liga Europa e não deve ter, até por uma questão de gestão dos jogadores. Deve abdicar se tiver que fazer a gestão de esforço? Eu acho que o fundamental... Esta semana coloca-se esse problema. As 2 equipas jogam domingo, o Benfica claramente tem 2 dias a mais para recuperar do esforço que faz frente ao Anderlecht. O Vitória tem um calendário agora muito complicado, porque é o Rijeka, o Benfica, o Porto e o Lyon. São assim 4 jogos em 2 semanas ou 3 semanas, duríssimos e vamos ver, acho que esta fase também é crucial. E espera que, por exemplo, gostaria de ver a equipa bem na Liga Europa, mesmo que perdendo pontos na Liga Interna, ou acha que tem que estar bem na Liga Interna e a fase de grupos da Liga Europa não é relevante? Eu acho que o fundamental é a Liga Interna.
Isto é o fundamental e é por aqui que a equipa se constrói. A Liga Europa é um extra que convém disputar, convém ganhar, mas abordar o jogo sempre o próximo que vier é para ganhar e logo se o Vitória não for bem sucedido na fase de grupos, não obtiver o apuramento, isso para si não é uma grande frustração. É uma frustração, obviamente, mas não acho que fique em causa nem o projeto, nem a capacidade da equipa a suportar as competições internas, como é o campeonato, a taça e a taça da Liga. Pois. Há aqui um desgaste evidente, não é? Ou seja, já falamos disso, de resto, de forma muito breve, no programa da rádio esta semana. O Vitória joga com o Porto logo a seguir ao jogo com o Benfica, em termos de Liga Nacional. O Futebol Clube do Porto joga com os adversários que o Benfica vai deixando para trás. Não, isso é bom, porque assim não teremos 2 jogadores do Vitória expulsos no jogo com o Benfica. Para o Porto ter 2 adversários a menos. A primeira vez não acontecerá. E a nota negativa é ver jogadores expulsos do Vitória. Isso é que é a nota negativa. O Telmo parte... Para o Vitória seria um duplo prejuízo, não é? Porque teria 2 jogadores a menos durante o jogo com o Benfica e depois para o Porto a seguir. E o Porto normalmente tem sempre 2 jogadores expulsos da equipa adversária na jornada anterior. O Telmo parte para esta jornada na expectativa de encontrar um Vitória mais desgastado, à espera que acha que o Benfica pode tirar já vantagem disso? Eu conheço, enfim, o Francisco sabe isso, conheço bem a realidade, conheço razoavelmente a realidade do Vitória, conheço bem a cidade de Guimarães, tenho uma noção do que é jogar no Afonso Henriques e sei que é um jogo sempre difícil. Quer dizer, é um jogo sempre difícil. Mesmo que a equipa esteja um pouco mais cansada, menos recuperada. A equipa dá tudo, os adeptos do Vitória exigem tudo da equipa. Quando recebem um grande, então, há um brio especial, quer dizer, eu diria que o brio só é superado quando recebem o Braga, não é? Quando recebem o Braga, aí é o brio. Embora na época passada... Como vimos ainda na época passada, no jogo da Taça. Nos quartos de final da Taça, onde o Vitória faz um jogo absolutamente extraordinário, na minha opinião. Mas na Liga, o ano passado, com o Porto e com o Benfica... O ano passado, o Vitória estava, como aqui o Francisco explicou, muito em reconstrução, jogos. muito a sofrer dificuldades financeiras, a ir buscar uma equipa completamente de jovens naquela altura, e o Benfica estava num momento de confiança muito, muito forte. Eu acho que há aqui um fator que pode puxar para algum equilíbrio maior neste jogo, que é precisamente a final da Taça o ano passado. Eu acho que, eu admito aquilo que o Francisco diz, não o quero contrariar, admito que a diferença não seja de facto de 3-0, 4-0, não seja de 7 golos, mas o Benfica, como equipa, como plantel, como estrutura, é superior ao Vitória de Guimarães. Não consegue ganhar a final da Taça, porque o Benfica psicologicamente, emocionalmente e motivacionalmente não estava predisposto ou não foi capaz de lutar por aquela final da Taça, quer dizer, sem menospreço pelo Vitória, que eu acho que é aquela coisa da equipa, enfim, numa final nem sempre a equipa que tem mais plantel, que tem mais não sei o que ganha, quer dizer, como nós sabemos, e a equipa que procura a surpresa, e o Vitória conseguiu a surpresa na final da Taça, num jogo que o Benfica até marcou e depois estaria à espera que o jogo acabasse e dava a coisa por resolvida, não é? Portanto, eu até fui muito crítico da forma, por exemplo, como o Benfica reagiu, mas tudo aquilo tinha muito a ver com aquele final da época, não é? Reagiu à vitória do Vitória de Guimarães, eu acho que devíamos ter honrado a vitória de um clube que tem o seu primeiro troféu importante pela primeira vez de outra forma, o Benfica devia ter permanecido e devia ter saudade, até porque aquilo é muito importante para o Vitória de... Sim, houve ali episódios menos felizes, claramente. Menos felizes, mas tudo isso teve um bocadinho com o estado psicológico daquela altura. Eu acho que neste momento o Benfica está a ganhar confiança, acho que o Benfica é a melhor equipa que o Vitória de Guimarães, acho que o Benfica tem condições de ganhar no Afonso Henriques. Agora, atenção e cuidado, porque vai defrontar uma equipa que é muito bem orientada, eu sou um admirador, eu fui um defensor e continuo a ser da continuidade de Jorge Jesus aqui na Luz, mas sou um admirador do Rui Vitória e do trabalho do Rui Vitória. É um bom treinador, é um treinador que tem uma equipa bem orientada, tem uma equipa organizada, tem uma equipa com jovens talentos do futebol português, como aqui disse o Francisco. Tem 1 ou 2 jogadores, olha, estes que vieram do Porto, por exemplo, o Abdoulaye, que é um bom jogador, é um jogador muito combativo, às vezes até excessivamente combativo, cuidado com isso, porque o Abdoulaye às vezes é um jogador um bocadinho duro e, portanto, há que ter isso também em atenção. E é uma equipa que me parece estruturada e organizada. De resto, estou de acordo com a análise que o Francisco faz, eu não vi os jogos todos do Vitória, como é evidente, mas do que vi, e vi grande parte deste último jogo, com o Rio Ave, que ele foi transmitido, e eu vi grande parte do jogo. O que é que me pareceu? Pareceu-me que o Vitória é uma equipa de campeonato. Ou seja, uma equipa de campeonato no sentido em que o Rio Ave é uma boa equipa, o Rio Ave é uma equipa organizada também, o Rio Ave está até naquela fase final um bocadinho a dominar os jogos, tem o jogo controlado
Quem estivesse a ver diria até que era mais provável, até pelo jogo ser em Vila do Conde. Não, foi até no início da segunda parte, o Rio Ave entrou muito bem. Exatamente, mas eu vi parte do jogo, quer dizer, não vi com, enfim, não vi com a atenção e o coração com que vejo os jogos do Benfica, mas vi. Pareceu-me que o Rio Ave tinha domínio durante grande parte do jogo e depois o Guimarães, a equipa de campeonato, vai lá à frente e o André, de resto, o André num excelente lance, é um lance de contragolpe, vai lá e resolve o jogo e o Vitória consegue a vitória. Portanto, atenção, eu acho que o Benfica vai enfrentar uma equipa difícil. Agora, eu acho e espero que tenha condições de ganhar. O Telmo referiu ao jogo da Taça, obviamente vale a pena referi-lo. Este primeiro desafio nesta temporada, o primeiro vitória de Guimarães-Benfica, é o primeiro jogo após a final da Taça. Há aí alguma vantagem? O Vitória pode jogar com isso e tirar partido e, de algum modo, gerir alguma vantagem, nomeadamente do ponto de vista emocional, nesta recepção ao Benfica? Bom, a mim parece-me, e ainda bem que o Telmo referiu, falou do Rui Vitória, e acho que também devemos dar aqui o devido destaque, é de facto um treinador que assumiu este novo projeto do clube e muito embora eventualmente no final da época passada até possa ter tido convites para outro desafio, ele manteve-se porque gosta de alistar e acho que o Rui Vitória é ótimo nesta componente psicológica e isto indo ao ponto que me perguntou. Acho que o Vitória pode ter essa vantagem emocional, mas acho que depois no fundo é um jogo como outro qualquer e o Rui Vitória tenho a certeza que transmitirá isso, que é um jogo totalmente diferente do jogo da final da Taça, em que terá que ser abordado de forma particular e acho que o Vitória tem plena capacidade de disputar o jogo pelo jogo e de o ganhar. E para si tem um sabor especial este jogo? Não é especial, não. O que é especial é nós não perdermos pontos, continuarmos na disputa da Liga e chegarmos à frente e pensarmos sobretudo uma coisa, que o Benfica tem bons jogadores, tem bom plantel, tem todas as condições para recuperar. Porque eu disse aqui no início do programa, mas para que fique ainda mais claro, eu repito, no fundo, há um resultado que ainda assim não é um descalabro, mas que é, em termos de resultado, outra coisa são as exibições que têm vindo a melhorar, mas em termos de resultado, há um resultado que é um resultado mau, claramente para o Benfica, que é a derrota no Funchal. Porque nas circunstâncias em que foi, com um penalti por assinalar, com um golo fora de jogo, que se tem vindo a tornar uma tradição, de resto, no Sporting nestes últimos jogos, com um golo fora de jogo, com um penalti por assinalar e com 3 lesões forçadas, 3 substituições forçadas, o empate em Alvalade não é um drama. Vamos lá ver se o Porto ganha em Alvalade. Não sei se ganha, o ano passado empatou e ainda assim foi campeão. Portanto, o resultado de Alvalade não é um drama. Os outros jogos nós ganhamos. Há um resultado que é um mau resultado. Portanto, o Benfica tem que continuar convicto de que pode chegar à frente na Liga. Há este fator motivacional, ou seja, quando eu dizia há pouco, o facto do Vitória de Guimarães ter ganho não há tanto tempo como isso ao Benfica, é evidente que é um fator de descompressão, de descomplexo, por assim dizer, para os jogadores de Vitória. Quer dizer, não é impossível. Portanto, torna um fator motivacional. Eu espero que do lado do meu Benfica haja exatamente a consciência ao contrário, a dizer assim, eles ganharam-nos na final da Taça, atenção que isto é preciso estar a 100% e com combatividade e com garra e a discutir bola a bola e coisas. Quer dizer, portanto, eu espero que seja essa a reação do lado do Benfica. Sim, nós até já temos uma equipa diferente, nomeadamente o 11 inicial é diferente. Aliás, curiosamente, o Vitória, no último jogo com o Rio Ave, estreia um meio-campo, que até lá tinha jogado sempre o Lionel Olímpio, o André e o Crivellaro, que fez a assistência para o primeiro golo do Vitória. Portanto, era um suplente bastante utilizado na fase final da época passada. E no último jogo jogou o Moreno, jogou o André Santos e jogou o Tiago Rodrigues. Portanto, um meio-campo modificado e, curiosamente, o André entra e marca o gol. Primeira vez que não foi titular, entra e marca o gol. Portanto, acho que nós temos aqui uma equipa também diferente e mais combativa, mais forte. Faço menção também do avançado, que é um avançado muito forte com quem tem por quem tenho expectativa, o Mazu. Temos assim pistas para lançar este Guimarães-Benfica, que marca a 5ª jornada. Encerrando a emissão, Telmo, quer deixar alguma nota
positiva, negativa, uma impressão mais forte daquilo que fomos vendo durante a semana? As notas... Uma palavra para o Ronaldo, como protagonista? As notas positivas da semana, eu acho que são essas, quer dizer, são, obviamente, e para já, a vitória europeia do Benfica, o Benfica a recuperar e a ganhar confiança, na minha perspectiva, como benfiquista, uma nota especial para o Cristiano Ronaldo, porque encontra aqui não só a sua consolidação, até em termos também, o dinheiro não é tudo, como ele diz, mas diz com facilidade também, dirá com alguma facilidade. Mas o estatuto também remuneratório, de facto, daquele que eu acho que é o estatuto dele, de ser o melhor do mundo, e, portanto, isso é uma nota positiva e uma extraordinária exibição que ele volta a fazer no primeiro confronto europeu. E, portanto, só terminar dizendo isto, uma vez que ainda não sabemos o resultado no momento em que estamos a gravar o programa, desejar também que o Vitória de Guimarães entre com o pé direito, entre clarissimamente com o pé direito na Europa e consiga vencer esta equipa croata, e esperar, obviamente, que seja um bom jogo. Na minha perspectiva, que ganhe o Benfica. Desejo tanto que ganhe o Benfica em Guimarães este fim de semana, como desejo que o Guimarães ganhe na próxima jornada. Francisco, e a partir daí... residindo em Lisboa este fim de semana, é um fim de semana para ir a Guimarães e ver o Guimarães-Benfica? Já não vou conseguir ver o seu Vitória frente ao Benfica? Já não vou conseguir ver o Vitória-Rijeka, vou ter que estar na televisão. Espero que seja de facto um bom resultado, que também nos dê essa vantagem anímica para encarar o jogo com o Benfica. E também para vencer o jogo com o Benfica. Francisco, foi um gosto tê-lo recebido aqui nesta emissão, na Benfica TV, para mais uma emissão dos Grandes Adeptos, com o Telmo Correia, tê-lo recebido na qualidade de grande adepto do Vitória de Guimarães. Até uma próxima oportunidade, desejos de uma boa temporada para a sua equipa. Muito obrigado, agradeço também o convite e é sempre um gosto falar do Vitória em qualquer palco. Telmo, reencontramos-nos como é hábito segunda-feira na emissão clássica da rádio. Na Antena 1, Grandes Adeptos, emissão segunda às 7 da tarde para o debate semanal em análise dos Jogos Europeus, também os resultados principais da quinta jornada e as incidências maiores. Voltamos na próxima semana, emissão seguinte do Grandes Adeptos SLB, estreia quinta-feira na sua Benfica TV. Bom fim de semana, bons jogos, seja um grande adepto.